Olá pessoal, eu sou a professora Dagmar e estou novamente aqui com vocês para a nossa aula de robótica. Continuando a nossa série do Parque de Diversões, vocês lembram que nós começamos essa série de aulas com a história do livro do menino de pijama, lá no Parque de Diversões em Pijamarama, que ele sonhou que estava num parque de diversões e fez muitas aventuras. Você não esqueceu, não é? Bom, para começar a nossa aula de hoje, vocês vão pegar o caderno de vocês ou a folha de registro. Nós vamos preparar o cabeçalho. Como de costume, nessas últimas aulas, vocês vão colocar a data. A aula de robótica de hoje vocês ainda vão deixar em branco, que mais tarde eu vou dizer qual é a nossa aula de hoje e a aula de robótica. Então eu vou dar um instantinho para vocês começarem o cabeçalho do dia de hoje. A nossa primeira atividade vai ser de pensamento computacional. Até agora, todas as nossas aulas que nós temos feito do Parque de Diversões, cada dia é uma atividade diferenciada de pensamento computacional. Vocês lembram da primeira aula que vocês codificaram a palavra secreta e receberam ingresso para o parque? Na segunda aula, vocês ajudaram o menino de pijama a sair do labirinto de espelhos, fazendo uma programação desplugada. E na aula passada, vocês ajudaram a Maria em todos os procedimentos para poder brincar no carrinho bate-bate. Hoje não vai ser diferente, a gente vai fazer uma outra atividade de pensamento computacional. Então vocês vão ver depois, um pouquinho na próxima tela, 4 crianças. E cada criança está mostrando num painel o seu brinquedo preferido. Então a primeira atividade de hoje, vocês vão colocar número 1, mas vocês não precisam escrever enunciado. Eu vou explicar e vocês só vão responder no caderno. Então no Parque de Diversões, cada criança deu a dica do brinquedo que irá em primeiro lugar, por se tratar do seu brinquedo favorito. Então, qual é o brinquedo do Parque de Diversões que cada criança que eu vou mostrar agora vai por primeiro? Então, vejam bem lá agora. Nós temos 4 crianças, nós temos lá a menina, da letra A, gosta de brincar de monstros. A menina da letra B é apaixonada por cavalos e unicórnios. E o menino da letra C gosta de ferramentas, de martelo. E o menino da letra D gosta de carrinhos. Então, com as dicas de cada brinquedo, de cada criança, vocês vão escrever no caderno qual brinquedo do Parque de Diversões essas crianças vão por primeiro. Uma dica: todos esses brinquedos já apareceram aqui na nossa aula. Então vou deixar um tempo agora para vocês irem olhando os brinquedos favoritos, lembrar das nossas aulas e escrever quais são os brinquedos que essas crianças vão brincar no Parque de Diversão.
conferir agora as respostas? Então, a menina da letra A, que gosta de monstros, onde você acha que ela foi pro primeiro? Se você colocou trem fantasma, você acertou. Então, a dica dos monstros faz a relação com o trem fantasma. Agora, a menina lá da letra B. Ela gosta de cavalos, unicórnios. Onde vocês acham que ela foi pro primeiro? Se você apontou carrossel, você acertou. A maioria dos carrosséis tem cavalos, né, que brincam no carrossel. O menino lá da letra C, que gosta de ferramentas, né, gosta de martelar, você acha que ele foi aonde? Se você colocou martelo de força, né, você acertou. E por último, o menino que gosta de carrinho, gosta, né, de brincar com carrinho de controle remoto. Ele ainda não pode dirigir, mas no parque de diversões ele vai no carrinho bate-bate e brincar com o carrinho. Então essas foram, né, a relação do que as crianças gostam com os brinquedos que o parque de diversão possui. Então aqui vocês fizeram uma relação de abstração. Então, por uma dica que as crianças davam, vocês relembravam os brinquedos do parque de diversão. É isso que o computador também faz. Agora, pegue o ingresso de vocês, lembra ainda do ingresso? Vocês ainda têm guardado? Não joguem fora que nós vamos utilizá-los ainda. Então, com o ingresso, agora a gente vai entrar no nosso parque e vamos ver quais são os brinquedos de hoje. O primeiro brinquedo que a gente vai ver hoje é a torre de queda livre. É aquela torre enorme em que as pessoas são içadas, né, por uma cadeira, e o que acontece quando chegam lá em cima? Solta e elas caem. Nossa, deve ser uma sensação bem esquisita, é um brinquedo bem radical. Eu ainda nunca fui. Você teria coragem de ir? Nós vamos fazer agora um passeio pelo Brasil. Não sei se vocês lembram, na aula da roda gigante, nós fizemos um passeio pelo mundo, onde eu mostrei as rodas gigantes, né, espalhadas pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, Inglaterra, na China. E hoje é um passeio pelo Brasil, onde nós vamos encontrar e conhecer 3 torres de queda livre. Então, venham comigo nessa viagem pelo nosso Brasil. Convido você a vir comigo para uma viagem aqui no Brasil e conhecermos as 3 torres de queda livre que nós temos. A primeira torre que nós vamos conhecer, ela fica aqui no nosso vizinho, né, no estado de Santa Catarina, e é a Big Tower. Como o nome diz, né, Big, a grande torre. E a Big Tower, ela está localizada neste parque de diversões, vejam só, e nós conseguimos visualizá-la aqui. Aqui nós temos, então, a grande torre de queda livre. E podemos ver ela melhor, né, melhor visualizada, assim. Olhem só o tamanho que ela tem. Com certeza, quem está sentado aqui em cima, nessas cadeiras, tem uma visão muito boa, não só do parque, mas também da região que está em volta. A nossa segunda torre que nós vamos visitar agora fica no estado de São Paulo. E esta torre, ela vai se chamar La Tour Eiffel. Por que esse nome? Porque ela tem a base dessa torre parecida, né, uma cópia lá da Torre Eiffel, que fica em Paris. Então aqui nós temos o parque de diversões e essa torre de queda livre se localiza aqui. Aqui que ela está, olhem só. Mas podemos ter uma visão melhor dela assim. Agora a gente consegue ver como que é a base dessa torre. Vejam só. Então, ela é uma réplica, né, da Torre de Paris. Por isso que ela se chama La Torre Eiffel. A próxima torre que agora nós vamos conhecer fica lá no estado de Minas Gerais. E ela é a Skyfall. Este parque fica localizado, né, às margens de um lago, né, lá em Belo Horizonte. E o parque, vejam que interessante, comparando com os outros 2 que nós acabamos de ver, não é um parque lá muito grande, né? Até um parque relativamente pequeno. Mas o legal desse parque é que nós conseguimos ter uma visualização 3D. Isso é, alguns brinquedos, né? Pudemos, né, ver ela de uma maneira diferente.
Só que se vocês prestarem atenção, aonde está a nossa torre? Nós só estamos vendo a roda gigante aqui no centro. Quando foi feita esta imagem, a Skyfall ainda não tinha sido construída. Mas depois que ela foi construída, ela ficou desta maneira. Olhem só a nossa torre Skyfall. E ela está instalada ao lado da roda gigante. Então, se nós voltarmos aqui no nosso mapa, nós podemos saber que ela foi construída aqui, ó, nesse espaço. Então, nesse espaço aqui, nós temos a Skyfall. Bom, terminamos a nossa viagem pelo Brasil e vocês puderam conhecer as 3 torres de queda livre que nós temos aqui no Brasil. Podemos dizer que são as 3 maiores torres. Com certeza há mais algum desses brinquedos espalhados pelo Brasil, mas nós pontuamos agora as 3 maiores. Depois desse tour pelo Brasil, conhecendo algumas torres de queda livre, nós vamos conhecer uma torre de queda livre feita exclusivamente para vocês, né? É a nossa torre Make. Então foi feito aqui, a professora Dani, né, construiu para vocês essa torre de queda livre. Ela tem uma mistura de materiais alternativos com algumas peças lá do Ludobot. Mas essas peças podem ser substituídas também por peças makes que vocês podem fazer. Então nós temos uma torre de queda livre, onde temos aqui as nossas participantes, em que eles são içados, olha só. A gente coloca as crianças lá em cima e solta. Essa é a torre de queda livre. Vocês perceberam que essa construção aqui, ela é manual. O que significa isso? Ela não tem nenhum motor, a gente não motorizou e a gente não programou. A gente fez para que, né, pudesse dar certinho essa questão de vocês verem a queda livre. Então, com a própria mão eu puxo aqui a nossa corda, a polia, né, roda, içando aqui para cima, e quando chega aqui eu solto e ela cai. Então vocês puderam ver aqui a construção com um rolo, né, de papelão. Vocês podem utilizar esse rolo de papel higiênico colocando vários, né, um em cima do outro, ou então o rolo do papel toalha. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber, que aqui dentro, né, na cadeira onde os nossos visitantes estão sentados, precisa ter um peso, porque esse peso vai ajudar, né, essa cadeira a cair melhor. Então nós utilizamos aqui em cima as peças do Ludo, né, uma polia, né, que facilita, né, a içar aqui a cadeira, né, junto com o eixo, e lógico, junto com a polia, nós temos uma correia. No caso aqui não é uma correia, sim o cabo. Ele lembra aquela construção do elevador que nós fizemos, não é? Então vejam bem. Agora, se vocês quiserem fazer em casa e não tem a polia, não se preocupem, porque vocês podem fazer uma polia de papelão. Vocês colocam ela, vocês recortam dois círculos de papelão menores e colam, e dois papelões, né, em ciclo maior. E a gente consegue fazer uma polia com um papelão. Então ele também vai substituir a polia do Ludo. Agora, né, depois que nós vimos a nossa torre de queda livre, vimos como que ela funciona, né, como os nossos participantes caem, vamos rever quais são os conceitos tecnológicos que a torre de queda livre possui? Bom, o primeiro conceito tecnológico que até agora a gente viu e analisou em todas as nossas montagens, a primeira coisa é a estrutura. Então foi construída uma estrutura, né, alta aqui para representar a torre de queda livre. E além da estrutura, então nós temos algumas coisas especiais que eu até chamei a atenção, que são as polias, né, e a correia. No caso aqui a correia ela é representada por o cabo, né, como se fosse o cabo de aço. E temos também
o eixos e rodas. Na verdade, a polia, ela também é uma roda, só que ela tem uma roda com um sulco, né, com uma canaleta, aonde o nosso fio, o cabo vai ficar fixado ali, né, encaixado, e o eixo que faz essa polia rodar. Então, na nossa torre de queda livre, além da polia e correia, nós temos também o eixo e a roda. Agora, nós vamos conhecer o próximo brinquedo, que é o chapéu mexicano. O chapéu mexicano não é um brinquedo tão radical assim quanto a torre de queda livre, mas ela também dá bastante coceguinha na barriga. Então é um brinquedo em que nós temos cadeiras penduradas que quando gira, né, a gente roda. Então nós construímos aqui, né, ou melhor, a professora Daniela também construiu um chapéu mexicano totalmente maker. Então nós temos aqui papelão, papel, cordas e um motor que está aqui em cima que vai fazer essa parte de cima rodar. Vamos ver como que o chapéu mexicano se comporta, como que a gente brinca com ele? Olha só. Bacana, não é? Que sensação gostosa deve ser, né, de voar num chapéu mexicano como esse. Vamos desligar. Então o chapéu mexicano, como falei para vocês, foi construído apenas, né, com materiais alternativos, e agora a gente vai ver os conceitos tecnológicos que estão nesse brinquedo. O primeiro, que vocês já sabem, é a estrutura. Então foi construída, né, uma torre, aqui em cima tem uma roda que gira, nós temos aqui uma plataforma aonde a torre está fixada, então nós temos toda uma estrutura para fazer o nosso chapéu mexicano. E a parte motorizada, nós temos aqui em cima eixo e uma roda. Então o eixo, né, está bem ali no meinho, vocês podem ver ali na imagem, né? Ele está afixado diretamente no motor, e a roda é a parte aqui de cima aonde está afixado o nosso eixo. Então a roda é a parte de cima. E o que faz agora rodar é o motor, né, que lembra da nossa aula lá de sensores e atuadores? Então o nosso motor é um atuador. E eu trouxe aqui para vocês, né, que esse brinquedo aqui que foi construído, a gente não consegue desmontar, senão ele não funciona muito bem. Mas eu trouxe aqui para vocês o motor, é esse motorzinho aqui que está no topo do brinquedo do chapéu mexicano. É ele que vai fazer essa parte de cima rodar. Agora, pessoal, né, em cima desse chapéu mexicano, né, vamos ver mais uma vez essa imagem do chapéu mexicano. Por que esse nome chapéu mexicano? Porque na verdade ele lembra o chapéu mexicano, né? Então o mexicano ele possui um chapéu, né, ou melhor, até toda uma vestimenta, e que ele representa, faz parte da cultura do mexicano. Tá certo que hoje em dia a gente não vê os mexicanos andando com esse chapéu pela cidade, mas em festividades, né, nessas festas culturais, né, o chapéu mexicano faz parte da tradição. E vocês sabem que o chapéu mexicano, ele vem de um país, que é o México. E no México, então quem nasce no México é mexicano ou mexicana. Então nós temos ali, né, a representação do nosso mexicano, com o chapéu dele, né, com o sombreiro. O nome desse chapéu é o sombreiro. Então o nosso chapéu mexicano, que é o nosso brinquedo do parque de diversões, ele lembra, né, a aba desse chapéu, que é uma aba larga. E o México, vocês sabem onde fica o México? Então nós temos aqui, né, o mapa mundi. O Brasil fica aqui embaixo, na América do Sul, né, marcado ali, e o México fica também na América, só que na América do Norte, um pouquinho mais acima, é o primeiro país ali da América do Norte. E a capital do México é a Cidade do México. Então nós temos ali uma cidade, um país também com muita cultura e muitas curiosidades.
Agora vocês vão voltar para o caderno de vocês e nós vamos agora para a nossa atividade. Então, vocês já fizeram o cabeçalho, né? Deixaram tudo preparado, que a nossa aula de hoje é a aula de história. Então, eu vou deixar bem rapidinho para vocês completarem o nosso cabeçalho. Nós vamos agora para a nossa segunda atividade, atividade número 2. Então vocês viram ali que eu acabei de comentar com vocês, né, sobre o México, né, o mexicano, né, que é um país ali da América do Norte. Só que nós vamos ver hoje os povos que ajudaram a colonizar Curitiba. Então teve pessoas, né, que vieram de muitas partes do mundo, né, há muito tempo atrás, ou até mesmo hoje, que vieram para Curitiba para ajudar a construir Curitiba, para ser o que Curitiba é hoje. Então nós vamos ver hoje 3 povos colonizadores, né, que vieram há muito tempo atrás e se estabeleceram em Curitiba. Para essa nossa atividade, eu vou chamar uma pessoa, né, ou melhor, um robô, que vocês já conhecem, né, vocês já devem conhecer mais ou menos a roupa dele, o cabelo, que é o nosso Curitibinha. Então é o kit do Ludobot que vocês têm na escola, né, que nós construímos e fizemos uma fantasia para ele, a fantasia do Curitibinha. E ele vai participar da nossa atividade. É ele que depois, mais tarde, vai dizer se a resposta está certa ou se está errada. O Curitibinha veio participar porque é ele que vai fazer conosco agora um tour por Curitiba e a gente vai ver e conhecer 3 locais que são memoriais, isso é, lugares onde se homenageia os povos, né, que são imigrantes que ajudaram a colonizar Curitiba. Então, quando a resposta for certa, vocês vão ver que o nosso Curitibinha, ele vai tocar o início do hino de Curitiba. Vai ser bem interessante. Então, nós temos agora aqui três locais de Curitiba, né? São 3 praças ou locais. Cada um deles representa um memorial de uma imigração aqui em Curitiba. A letra A é a Praça Zumbi dos Palmares, a letra B, Bosque São Cristóvão e a letra C, Poemas de Fernando Pessoa. Esses nomes às vezes parecem um pouco estranhos, né? Na verdade, eu coloquei esse nome para vocês agora descobrirem qual memorial cada um desses locais homenageia. Então, depois do número 2, vocês vão escrever, né, a letra A. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Praça Zumbi dos Palmares. Qual é o povo, né? Qual é o memorial, o povo que está sendo homenageado? Será que a Praça Zumbi dos Palmares é uma homenagem, é um memorial japonês? Ou é um memorial africano? Pensem. Depois, no final, a gente vai fazer juntos o registro, tá? Pensaram? Vamos ver o que o Curitibinha vai dizer? Curitibinha, a Praça Zumbi dos Palmares é o memorial japonês? Não, não é. Então, Curitibinha, o Praça Zumbi dos Palmares é memorial africano. Vamos conhecer aonde fica a Praça Zumbi dos Palmares? Ou melhor, vamos primeiro dar um giro pelo mundo e saber da onde eles vieram. Então, né, a Praça Zumbi dos Palmares é um memorial africano. A África, na verdade, é um continente, então não é um país. E de lá vieram os africanos e africanas.
E nós fizemos agora um tour, então aqui em Curitiba. Nós vamos agora lá pro Pinheirinho, na região mais sul de Curitiba, aonde mostra o parque, aonde é o Zumbi dos Palmares. Então vamos fazer um zoom, uma viagem lá, né, lá no Pinheirinho. E aqui está a Praça Zumbi dos Palmares, né? Esses totens, né, essas construções vermelhas representam cada país da África, né? Homenageando os países, né? Os africanos que vieram para Curitiba. Vamos agora para o próximo parque? Nós temos agora o Bosque São Cristóvão, né? O Bosque São Cristóvão. Pensem agora um pouquinho. O Bosque São Cristóvão, será que é o memorial russo ou o memorial italiano? Curitibinha é o memorial russo? Curitibinha é o italiano? Sim, então o Bosque São Cristóvão é o memorial italiano. E os italianos vieram da onde? Da Itália. Então agora nós temos em outro continente, na Europa. Então né, os que vieram da Itália são os italianos e as italianas. E aqui em Curitiba nós temos agora o Bosque São Cristóvão, um pouco mais ao norte de Curitiba. Então vamos até lá agora conhecer um pouquinho do Bosque São Cristóvão. Então é um local em Santa Felicidade, então um bairro também destinado, né, aos italianos, e lá nós temos, né, as festas italianas, então sempre a homenagem de Curitiba para os italianos. E vamos agora para o nosso último memorial, Poemas de Fernando Pessoa. Curitibinha, os poemas de Fernando Pessoa estão lá no memorial russo? Não. Curitibinha, então o poema de Fernando Pessoa está no memorial português? Sim. Então o memorial português é homenagem, né, aos portugueses, né, que vieram de Portugal. Também fica na Europa, né, só que um pouquinho mais ali perto do mar. E de Portugal vieram os portugueses, né, as portuguesas. E aqui em Curitiba, aonde que fica agora o memorial, né, de Portugal? Então fica lá no bairro Jardim Social, aonde nós temos, né, um bosque muito bonito, aonde nós temos a homenagem, né, dos portugueses aqui em Curitiba. Então também temos alguns totens, né, com várias poesias de vários portugueses. Então Fernando Pessoa, Luís de Camões. Então aqui nós temos, né, a homenagem de Curitiba aos imigrantes, né, que ajudaram a colonizar agora Curitiba. Então vamos agora retomar as nossas respostas. Então nós tivemos, né, 3 opções. Letra A, né, que a Praça Zumbi dos Palmares é o memorial africano. A letra B, o Bosque São Cristóvão é o memorial italiano. E a letra C, que eram os poemas de Fernando Pessoa, é o memorial português. Então esses foram, né, os memoriais de Curitiba. Lógico, Curitiba tem outros povos, né, que também ajudaram, né, na colonização, mas esses foram os principais. Vocês gostaram dessa viagem por Curitiba? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula do Parque de Diversões da Robótica.